Amar é faculdade, cuidar é dever. Vamos tratar da responsabilidade civil por dano afetivo no âmbito do direito de família. Para nós falarmos disso, dessas mudanças todas de paradigma, e todos que me conhecem sabem que eu procuro sempre iniciar fazendo aí uma breve retrospectiva, especialmente falando do embasamento desse nosso direito de família na atualidade. Temos princípios constitucionais que regem o nosso direito de família pátrio atual. E esses princípios são, pelo menos 9, dignidade da pessoa humana, e nós sabemos que o abandono afetivo vai se calcar justamente por essa questão, pela violação a esse direito fundamental, que é calcado no princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da igualdade, da solidariedade, do pluralismo das entidades familiares, da tutela especial à família. Princípio da paternidade e maternidade responsáveis. Dever de convivência familiar, proteção integral da criança e do adolescente e a isonomia entre os filhos. E aí vão me perguntar, mas nós vamos falar da paternidade e maternidade responsáveis e proteção da criança e do adolescente? É importante nós chamarmos a atenção aqui, porque o julgamento do qual nós vamos, ao qual nós vamos nos referir aqui hoje, principalmente, diz respeito a alguém que ingressou com uma ação já após a maioridade, né, e fazendo menção a algo que teria acontecido ainda, né, na época da infância. Então, é importante nós situarmos que nós vamos falar, sim, da proteção integral da criança e do adolescente, porque são os incapazes que merecem a proteção especial pelo princípio do melhor interesse num primeiro momento. E, obviamente, que se projeta para a vida, pela vida fora. Não é? Então, falando desses princípios, eu vou chamar a atenção, em primeiro lugar, para esse, da dignidade da pessoa humana, que está estampado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Vejam só, a partir da Constituição de 88, o que nós estamos vivendo é um movimento de despatrimonialização e repersonalização das relações de família. Por que eu falo isso? Porque a grande preocupação anteriormente à Constituição, e nós vimos depois os reflexos desses princípios de que nós falamos, justamente nas leis que se sucederam, na legislação infraconstitucional. Nós podemos ver que hoje falarmos de indenização por abandono afetivo deve ter tido origem, obviamente, tem uma origem que não é agora, não aconteceu no século XXI, começou na Constituição de 88. Quando se fala em despatrimonialização, é porque a grande preocupação que nós vivíamos sob a égide do Código de 16 era proteger o quê? O patrimônio, não é isso? Então, a grande proteção que o Código Civil dava era de 16 era o patrimônio, as relações patrimoniais. E mesmo nas relações de família, eu sempre costumo brincar e digo que a aluna do professor Silvio Rodrigues, que fui, na São Francisco, dizia a ele, onde é que está a palavra amor? Se fala tanto em casamento, se fala tanto em, né, filhos, filiação, pátrio poder na época. E o amor, onde está? Essas relações não se fundam no afeto, no amor? A senhora não procurou direito, procure, que está lá no Código Civil. E eu, procurando a palavra amor, de fato encontrei, procurando melhor, é que eu estava procurando no lugar errado. Eu procurei no direito de família, tinha que procurar lá nas relações patrimoniais, nos direitos das obrigações, porque o Código de 16 falava em amor à propriedade. Eu não preciso falar mais nada. Então, quem quiser se aprofundar nessa questão, Paulo Luiz Neto Lobo fala maravilhosamente sobre a repersonalização das questões de família, ou da família, né, da figura da família no nosso ordenamento jurídico pátrio. Então, hoje a tendência é de despatrimonializar. Patrimônio nós tratamos de uma forma, e já temos aí todo um arcabouço, aí, toda uma previsão para no ordenamento para tratar das questões patrimoniais, mas temos que falar dessa repersonalização, essa mudança de paradigma que houve com relação ao que pode ser família. Não é só a família que advém do casamento. As formações familiares, já na Constituição, já reconhecidas a união estável e a monoparentalidade, não é verdade? Nenhuma delas tratava especificamente do casamento. A monoparentalidade podia acontecer, bastava que houvesse um dos pais e seus filhos. E aí nós teríamos a monoparentalidade, independentemente de ter havido ou não casamento, de ser fruto de um divórcio ou da viuvez, enfim. Importa que já existia uma nova formação familiar reconhecida pela Constituição Federal.
E aí as relações de família também tiveram outro tratamento. A principal característica é a proteção, a garantia dos direitos da personalidade de cada membro do grupamento familiar. Não só do pai e da mãe, no sentido de pátrio poder, naquele sentido de que era a submissão dos filhos à imposição dos pais. Não que o dever de obediência e respeito não existam hoje, lógico que existem, mas a conotação é outra. A conotação é outra. Não se fala mais em submissão no sentido de subserviência, né? de se constranger. Não, é no sentido de que se respeite o direito da personalidade de cada membro do grupamento familiar, independentemente da idade que ele tenha. Garantindo-se, portanto, seus direitos da personalidade. Então, o projeto familiar hoje, a partir da Constituição, se assenta no afeto. Olha o afeto com valor jurídico, na solidariedade, na confiança, no respeito, colaboração e união dos membros do grupamento familiar. Então, o que se objetiva é, cumprindo-se, atendendo-se a esses direitos fundamentais, que se desenvolva plenamente a pessoa de cada membro integrante do grupamento familiar. E como é que se desenvolve plenamente alguém? Se desenvolve no momento em que se está na presença de valores morais, valores éticos e valores sociais. Princípio da paternidade e maternidade responsáveis, estampado no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição. Se, por um lado, é direito planejar a família, está lá nesse dispositivo da Constituição, não é? O planejamento familiar é livre decisão do casal. Ninguém é obrigado a constituir uma família, a ter filhos, ter prole. Mas se tiver filhos, ainda que sejam aqueles acontecentes, né? Que as pessoas dizem, não planejou, aconteceu, mas se aconteceu, é da responsabilidade de quem fez o acontecido acontecer. Certo? Então, estamos falando de responsabilidade. Para chegar aí na reparação, já estamos fazendo aqui o nosso caminho, certo? Então, nós temos direito a planejar, mas dever de respeitar, educar e auxiliar filhos quando se tem filhos. Dever. E essa responsabilidade, de que forma acontece? Ela é individual no momento que as pessoas decidem ou não decidem, mas acabam tendo o quê? Filhos. É individual, mas ela é social, no momento em que as pessoas exercem essa liberdade de procriação. Quando se traz um filho, não se traz um filho para si, não é? Para ficar olhando e cuidando e fechado, não. Se traz o filho para a sociedade. Então, não importa de que forma a família se constituiu, se pelo casamento, pela união estável, se pela homoafetividade, ou monoparentalidade, ou pluriparentalidade. Hoje nós estamos vendo, dia 3 aqui, nós tivemos, não é? Essa nova visão, os meus estertores todos, todo mundo viu, porque falamos já em poliafetividade. Se por um lado a homoafetividade hoje ninguém mais discute, hoje o que nós discutimos é a poliafetividade. Mais de pelo menos 3 pessoas, certo? Independentemente da condição sexual, que se unem para constituir família. Já se lavra escritura desse tipo de formação familiar? Tem previsão no ordenamento jurídico? Não. Tem respaldo legal objetivo? Objetivo? Não. Mas pelos princípios de que nós estamos falando, há quem defenda, há quem lavre as escrituras e há quem pretenda fazê-las cumprir. Poliafetividade, nós vamos chegar lá. Mas falávamos da responsabilidade na liberdade de procriação. Então, o que se objetiva? Com os pais se responsabilizando pelo bem-estar e pelo pleno desenvolvimento de seus filhos, é que se garantam a eles os seus direitos fundamentais. E quando se fala em direitos fundamentais, nós estamos falando da observância do bem-estar físico, obviamente, psíquico e espiritual, porque o ser humano é composto desse caleidoscópio, né? Dessa forma de se enxergar multifária. O ser humano é formado não só de alimentação propriamente dita, não só de educação propriamente dita, mas também da forma como se conduz o seu desenvolvimento como ser humano. Dever de convivência familiar. Eu não disse convite e nem disse pode ser que sim ou não, né?
é dever de convivência familiar, estampado no artigo 227 caput da Constituição. Há uma valorização do afeto nas relações familiares, lógico que sim. Basta nós vermos toda a legislação que nós temos na última década. Basta ver, por exemplo, a lei da guarda compartilhada. A lei da guarda compartilhada não fala especificamente de, ou expressamente de afetividade? Fala. Alienação parental, a lei 2.318, não fala também de afetividade? Fala. O afeto tem valor jurídico hoje? Tem, ponto. Não discutimos. Mas, por essa razão, já Luiz Edson Fachin, professor titular no Paraná, já falava que a família deve ser entendida como um núcleo socioafetivo. E é um núcleo socioafetivo que transcende a formalidade. Ter nascido biologicamente de. Não é mais assim, não é verdade? Hoje nós falamos de 3 modalidades de parentalidade: socioafetiva, registral e biológica. Abriu-se o espectro. Não é mais o que nós discutimos no século anterior, não é? Filho biológico, né? Filho de, né? Fulano e ciclano. Hoje em dia nós sabemos que pode não ser filho biológico e nem registral, mas pode ser reconhecido como filho socioafetivo. Aliás, recentemente nós vimos, essa semana passada, nós vimos o quê? A atribuição da guarda a quem? A madrasta. A madrasta ficou com a guarda. Madrasta é aquela que vem para o núcleo da família, ou pelo casamento ou pela união estável, não é isso? E forma o vínculo de afinidade, juridicamente falando, com aquele enteado, não é isso? Mas a guarda originariamente seria concedida ao pai ou à mãe, no caso de separação. No caso, foi concedida à madrasta. Porque além do vínculo de afinidade, juridicamente falando, ou legalmente falando, no artigo 1595, parágrafo 1º do Código Civil, tem também o vínculo de quê? De afetividade. Porque se desenvolve o afeto, aquela que cria como se mãe fosse, aquela que é respeitada, tida pelo filho, pelo enteado, como se mãe biológica fosse, ou como mãe. Porque filho distingue o que é mãe biológica, o que é mãe socioafetiva? Não. É quem ampara, é quem cuida, é quem cria. Por isso que o Luiz Edson Fachin fala que o núcleo que o socioafetivo é aquele que transcende a mera formalidade. Né? Portanto, reconhecendo-se a maternidade ou paternidade socioafetivas. E ali, o vínculo sentimental entre pais e filhos pode sobrepor a relações de consanguinidade. Isonomia entre os filhos. Podemos tratar diferentemente os filhos? Porque um é extramatrimonial e o outro é matrimonial? Um nasceu na constância do casamento e outro não? Podemos tratar diferentemente? Não. Estampado no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Os filhos têm direitos e deveres iguais, independentemente da sua origem, seja ela natural, ou seja ela civil, seja biológica ou registral. Seja, como nós vimos, aliás, o caso que nós vamos discutir hoje, seja porque houve reconhecimento por determinação judicial, numa ação de investigação de paternidade, aquele pai não queria reconhecer, mas foi estabelecido o vínculo de parentalidade por decisão judicial. Essa filha, no caso concreto de hoje, ela pode ter ela pode ter menos direitos do que os filhos que ele reconheceu na constância do casamento? Não, não pode. Vamos guardando já a questão da isonomia também. Portanto, se vedam as designações discriminatórias. Só para dar um aperitivo, nesse acórdão que nós vamos falar, desse acórdão que nós vamos falar hoje, lá o pai entendia que essa filha foi reconhecida por via judicial, ele não queria reconhecer, ela era uma filha de segunda classe. E não deveria ter os mesmos direitos dos filhos que ele quis ter na constância do casamento. Existe filho de primeira classe e de segunda classe? Nós estamos vivendo isso no século XXI? Não. Desde a Constituição, não se pode discriminar, não se pode desigualar. Os filhos têm direitos e deveres iguais. E aí esse vínculo de parentalidade e filiação se forma independentemente da origem, seja matrimonial ou extramatrimonial. Seja o vínculo natural ou civil, como eu disse, se é natural consanguíneo ou se é por adoção, reprodução assistida heteróloga, material genético que não o do marido, na constância do casamento, por exemplo, nasceu na constância do casamento, a presunção é que é filho de quem? Do marido, não é isso?
E se for inseminação artificial heteróloga, ou seja, material genético de outro, que não do marido? Nasceu na constância do casamento, ele concordou com os procedimentos de técnica de reprodução assistida. De quem é? É dele, certo? Aí a esposa se submete à inseminação artificial, nasce na constância e ele registra porque ele desejou. Lá na frente ele fala, algum problema acontece e ele se desentende com esse filho e fala, mas o filho não é meu. Eu vou negar a paternidade. Ele pode negar a paternidade? Não, não pode. Mas fazer o exame de DNA vai saber que esse filho não é meu. Se fizer o DNA, o filho não é dele mesmo. Biologicamente não é. Mas registralmente é ou não é? É. Nasceu na consciência do casamento ou não? Sim, tem a presunção. Ele quis ou não quis registrar esse filho? Quis. Ele pode voltar atrás depois? Não. Ponto. Ponto. É muito simples. E a posse do estado de filho, que trata especificamente das questões de socioafetividade, não é? Do reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetivas. E hoje, felizmente, nós estamos avançando já nesse sentido. Várias decisões pelo país aí nós temos tido com o reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetivas, inclusive com relação à homoafetividade, não é verdade? Bem, proteção integral da criança e do adolescente, estampado no artigo 227 caput, garantindo os direitos fundamentais. E lembrando que esta tríade, Estado, família e sociedade, devem caminhar em conjunto para que se possa atingir o objetivo da proteção integral desses menores, não é verdade? E nós sabemos que não é o que acontece na prática, não é? E também sabemos que onde falha um, falha os outros dois, não é verdade? Falhou um, não vai ter o reconhecimento pleno, obviamente, desses direitos. Ou porque não há suporte, ou porque o Estado não deu suporte, ou porque a família não tomou providência, não é verdade? Ou porque a sociedade se omitiu. O fato é que a tríade deve caminhar para que se alcance plenamente o reconhecimento desses direitos fundamentais. Não podemos esquecer que crianças e adolescentes são pessoas humanas em processo físico e psíquico de desenvolvimento. E o que norteia o nosso direito hoje é o princípio do melhor interesse. E o melhor interesse qual é? É que o pai mais rico que crie, ou aquele que pode dar melhores condições para o desenvolvimento da menor, não só no aspecto patrimonial, mas também no aspecto afetivo, não é isso? No aspecto, para se atingir todo o pleno desenvolvimento, obviamente, eu vi um voto de um ministro do STJ dizendo, olha, mas essa família ideal que todo mundo deseja, é o que todo mundo quer ter, é o que menos se vê. Não se pode falar, mas isso é família ideal, ninguém tem. Mas o que nós não podemos é fazer um ordenamento jurídico que preveja uma família que não seja a ideal, concordam? O máximo o que pudermos nos aproximar do ideal que nós temos que fazer. Não adianta dizer que as relações de família são sempre estremecidas e difíceis, nós sabemos que são, porque os seres humanos são assim. São volúveis, são temperamentais, não é isso? Muitas vezes colocando os seus direitos pessoais, egoísticos, acima dos direitos dos próprios filhos. Porque tem uma relação de casamento mal resolvida, um divórcio mal resolvido, é aquele divórcio que é decretado, mas que não foi assimilado. Não é assim? E os filhos sofrem os efeitos. Está aí a lei da alienação parental, também passando a alienação parental por esse julgado de hoje, porque é uma excludente de responsabilidade. Se você prova alienação parental, é uma excludente de responsabilidade. Lógico, não pode ter acesso ao filho. Basta ver a lei 12.318, a lei da alienação parental, que exemplifica, não é taxativo, mas as situações que acontecem quando alguém não consegue ter acesso ao filho, não é assim? À separação, ao divórcio, ou então não se casaram, ou então não viveram juntos, mas aconteceram os filhos. Os acontecentes, como diz, não é? E aí são aqueles interesses egoísticos daquele casal, daquele par, que acabam prevalecendo muitas vezes sobre os interesses dos filhos. Não pagou pensão? Não vai ver o filho. Cadê o direito do filho de se avistar com o pai que não pagou pensão? Como é que se pretende que depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses de distanciamento, sem conseguir ver o filho, que se há ou não há um lapso ali de convívio, não é? De acompanhamento, não deixa ter acesso ao que está acontecendo na escola?
não deixa ter acesso à própria escola. Não, só pode ir a guardiã ou o guardião, não é assim. Se um é guardião, o outro tem o dever de fiscalizar, não é isso? Dever. De novo, dever. Direito é do menor. Dever daqueles que são responsáveis pelo menor, não é? E aí, nós temos que entender que com tudo isso que vem acontecendo, as transformações todas, e toda essa evolução que o direito de família sofreu, ou vem acontecendo por força do reconhecimento ou do agasalhamento do direito por esses princípios constitucionais que nós falamos, hoje nós podemos dizer que não se pode mais falar de entidade familiar e família, porque tudo é família, concordam? Eu sempre falava, esse termo entidade familiar é uma coisa que eu nunca... eu até brincava, com todo respeito, mas data máxima vez, eu dizia, parece que apareceu alguma coisa aqui, uma entidade vai aparecer, não é. Na verdade, nós temos uma família, um grupamento familiar, não se pode mais distinguir. E ali deverão estar presentes 3 requisitos indispensáveis. Primeiro, a afetividade, porque afetividade, afeto, é fundamento e finalidade da formação de uma família, não é isso? A estabilidade, porque os relacionamentos casuais têm que estar excluídos. E a ostensibilidade, porque aquelas pessoas se apresentam, primeiro se reconhecem, e depois se apresentam publicamente como família. Então, elas são reconhecidas como família no seio da sociedade. Ninguém vai perguntar se essa família se originou pelo casamento, pelo menos não socialmente, não é o que se faz, né? Se foi pelo casamento, foi pela união estável, união homoafetiva, como é, como que não é, quem faz o quê, não interessa. É uma família que assim se apresenta perante a sociedade e assim a sociedade reconhece. E aí, por isso que não se fala mais em constitucionalização no sentido de reconhecimento das entidades familiares. Nós falamos, sim, que se expressamente a Constituição previu 3 formações familiares, casamento, civil ou religioso com efeitos civis. União estável e monoparentalidade, no artigo 226, seus parágrafos, até o parágrafo 4º. Obviamente que ela, por força do artigo 5º, não excluiu outras formações familiares, não é isso? E aí, se o direito é de todos e deve ser contemplada a igualdade, nós vimos nascer outras formações familiares. Nós vimos nascer a família extensa, e essa hoje tem reconhecimento no ordenamento. Está no artigo 25, parágrafo único, do ECA. Família extensa ou ampliada é aquela que não tem nem pai nem mãe. É anaparental. A da Constituição Federal era monoparental, ou o pai ou a mãe. E a família anaparental não tem nem o pai nem a mãe, mas é reconhecida como família, não é isso? Expressamente previsto no ECA. A homoafetividade não tem previsão específica na lei, mas alguém hoje questiona que a união homoafetiva é uma das formas de constituição da família? Alguém discute isso hoje? Não. Não se pode mais discutir. Aliás, eu trouxe essa notícia em primeira mão aqui no dia 3, mas agora eu posso dizer a data, sábado, dia 4, realizou-se o primeiro casamento civil homoafetivo na cidade de São Paulo. E nós sabemos que São Paulo era bastante resistente com relação, eu disse, por processo de habilitação, casamento homoafetivo. Por uma interpretação de um julgamento, de um acórdão, do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo. Por quê? Porque lá se reconheceu o direito de conversão de união homoafetiva em casamento a um par que assim pleiteava em Bauru. Como não houve o acolhimento da pretensão de forma objetiva no registro civil, recorreu-se, e aqui o Conselho Superior da Magistratura não se pode mais negar que a união homoafetiva é uma formação familiar. Não é isso? Está lá expresso no acórdão. Com licença. Obrigada. Expressamente previsto por determinação do STF, né, no julgado do dia 5 de maio do ano passado. Decisão essa que teve efeito vinculante e caráter erga omnes. Então, é uma questão só de se viabilizar, na via administrativa, aquilo que já foi reconhecido enquanto direito, a essência do direito. E São Paulo, pela primeira vez aqui, se reconheceu. Nós já vimos outras situações no interior, né, como em Cajamar, né,
outras situações, Jacareí, e também em outros estados, mas agora em São Paulo foi a primeira vez. Então, homoafetividade. E a socioafetividade, como eu disse, que vem sendo reconhecida também na jurisprudência, né? Então, quando nós falamos desses princípios, falamos da pluralidade das entidades familiares, falei até da poliafetividade, que hoje já se fala disso, né? Já se lavrou lá em Tupã a primeira escritura de união poliafetiva, de um homem e duas mulheres, atribuindo-se os efeitos da união estável. Eu disse atribuindo-se, eles, manifestando isso perante o tabelião, e a tabelião lavrou essa escritura. Que reconhecimento vai ter isso na via judicial? Não sabemos. Sabemos que não tem previsão no ordenamento jurídico e que ainda as formações familiares no nosso ordenamento se assentam sob o princípio da monogamia. E, nesse caso, nós teremos uma poligamia. Nesse caso mais específico, nós temos uma poliginia, que é uma das vertentes da poligamia, e, nesse caso, são duas mulheres e um homem. Se fosse o contrário, dois homens e uma mulher, seria poliandria. Que interesse tem isso? Tem, é bom saber. Porque quando se fala em gênero, nós não falamos em condição necessariamente, não é verdade? Se o gênero é masculino ou feminino, a condição pode ser homossexual, heterossexual ou bissexual, não é isso? Sem falar das questões de hermafroditismo ou de pseudo-hermafroditismo. Vejam só o leque que nós estamos transitando. E todas essas formações familiares, quando tem filhos, nós temos que colocar na base disso o que é o princípio da paternidade, da maternidade responsáveis. Certo? E aí, o artigo 227, que eu citei, está lá. É dever, é o fundamento da responsabilidade parental. Dever da família assegurar à criança e ao adolescente todos os direitos que nós já sabemos fundamentais, a vida, a saúde, a profissionalização, a educação, o lazer, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Então, atentem para a negligência. A negligência, nós já sabemos que pode acontecer por ação ou por omissão, certo? Discriminação, etc, etc. E o artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Assistir, criar e educar os filhos menores. Será que é só matricular numa escola? Isso é educar? Será que criar é pagar a pensão alimentícia lá no final do mês, quando paga? É isso? Proporcionar alimentação, estrito sensu falando? Não, porque esse alimento não é só material, ele é também, nós já vimos, de origem psíquica e espiritual. Não é isso? É um todo. É o convívio que proporciona essa condição, é um convívio salutar. E quando não há esse convívio, logicamente que há um desfalque no cumprimento desse dever. E se esse desfalque foi causado voluntariamente por aquele que é responsável, eu pergunto, cabe ou não cabe o dever de indenizar? O que os colegas acham? Se voluntariamente se pratica aquilo, se infringe, se deixa de cumprir aquilo que é dever, tem ou não que indenizar? Nós vamos chegar lá. E aí, nós vamos falar de exercício de poder familiar, porque eu estou falando de menores. O exercício do poder familiar, porque nós vimos que nos julgados, e eu quero fazer aqui um parênteses, o desembargador Loureiro fez menção a uma estatística interessante. Ele disse que existem 120 acórdãos no Tribunal de Justiça de São Paulo, tratando de abandono afetivo. 120 no Tribunal de Justiça de São Paulo. E disse ele mais, 80% deles não reconhecendo o direito, a indenização. 20% reconhecendo. Então, nós já sabemos que esse julgado do STJ, que partiu de São Paulo, estava onde? Dentro dos 20%, concordam? Mas daqueles 80%, por que não se reconhece? Primeiro, porque se entende, né, que não há previsão legal para indenizar por abandono afetivo. Segundo, porque o que é abandono? Não está tipificado. Então, metade desses 80% não reconhece porque não há previsão legal.
não reconhece o direito à indenização. E a outra metade dos 80% não reconhece porque não tem tipificação de abandono. Certo? Vamos lá. E qual é o respaldo que dariam para isso? Não há necessidade de indenização por dano moral, e o afetivo está dentro do dano moral? Não há. Por quê? Porque já existe uma sanção específica prevista no Código Civil para aquele pai ou para aquela mãe que infringe o dever que tem de cuidar, de assistir. E ela estaria previsto nos artigos 1634 e 1600, nós vamos ver aqui, 635, 37 e 38 do Código Civil. Já tem uma sanção para isso. Qual é a sanção? Descumprir o dever? Então, pode ter até a suspensão desse poder familiar. Ou, na pior hipótese, pode ter até o quê? A extinção. Não é isso? E a destituição do poder familiar. Mas aí, muito bem lembrado, pelos juristas que tratam da matéria, para aquele que pratica voluntariamente isso, pode ser até um prêmio, não é verdade? Ah, vou ser destituído? Que bom, era bem isso que eu queria mesmo. Menos obrigação daqui para frente. Temos que ver esse lado também, não temos? Lógico. Agora, vejam como é incisivo e objetivo. Eu trouxe o que nos interessa objetivamente. Quanto ao exercício do poder familiar, aquele conjunto, né, de direitos e deveres acometido aos pais, atribuído aos pais, aos responsáveis objetivamente. Compete a eles, quanto à pessoa dos filhos menores, dirigir-lhes a criação e educação. Criação é muito mais do que, como nós já dissemos, colocar na escola e acompanhar a evolução da escola. Criar princípios morais, princípios éticos, como nós falamos aqui, e também religiosos, não é isso? Tê-los em sua companhia e guarda. A guarda é um dever objetivo. Manter sob responsabilidade aquele que necessita da atenção, do cuidado e que o responsável oriente os seus passos, não é isso? Hoje nós falamos em guarda compartilhada, não é? Embora não seja novidade, mas para a lei é, na lei é. O Código Civil foi alterado em 2008, há muito pouco tempo. Embora já se falasse em guarda compartilhada há muito tempo na jurisprudência, mas é recente, não é? Por que a guarda compartilhada veio? Por força daquilo que nós falamos dessa evolução. A ideia é que, mesmo separados ou não tenham vivido juntos, esses pais, o máximo possível, proporcionem conjuntamente aquilo que é necessário para os filhos, em fase de desenvolvimento e de criação. Aí vem a sanção, a qual se referem esses julgadores e também doutrinadores que entendem que não cabe a indenização. Já existe a questão da suspensão e extinção do poder familiar. Quando se extingue o poder familiar? Primeiro, por decisão judicial. Primeiro, no inciso 5º, na forma do artigo 1638. E lá, especificamente, no inciso 2º, se fala que perde por ato judicial o poder familiar, pai ou mãe que deixa o filho em abandono. Agora, nós temos que ver que tipo de abandono é. E se o abandono foi involuntário? E se ele foi provocado por força por aquela pessoa que é guardiã e não permite que aquele não guardião ou a não guardiã tenha acesso a esse filho? Proporcione as condições de convívio? Impeça. É uma excludente ou não? Lógico que sim. No 1637, de uma forma menos traumática com relação ao poder familiar, se fala em suspensão do poder familiar. E aí, quando se falta aos deveres, então, de toda forma, quando não se cumpre dever relativamente a filho menor ou aquele incapaz, há a possibilidade de sanção com a perda do poder familiar. Bem, aí nós temos que pensar. Eu trouxe aqui um trabalho, eu gostaria hoje de fazer referência a 2 trabalhos que são trabalhos lapidares e a 2 autores, doutrinadores, um deles desembargador, juiz aqui no tribunal, em exercício no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o doutor Teodoreto de Almeida Camargo Neto, que tem um trabalho maravilhoso. Quem esteve aqui na audiência simulada que nós fizemos há algum tempo atrás, há uns meses atrás, teve a oportunidade de conhecer o doutor Teodoreto, que já não conhece da lide forense. Mas ele tem um trabalho lapidar, e esse trabalho está aqui citado, que é Responsabilidade Civil por Dano Afetivo. É uma obra
Grandes temas de direito de família e das sucessões. Esse artigo é o primeiro que compõe essa obra. É uma coletânea de artigos de vários doutrinadores. Eu tive o privilégio de, nessa obra, escrever sobre guarda compartilhada. E ele trata especificamente da responsabilidade civil por dano afetivo. E nessas questões de guarda, ele é muito interessante o que ele fala. Eu transcrevo aqui. Quando se fala em guarda, os pais que não vivem juntos, e obviamente deve ser atribuída a guarda a um deles, se não for compartilhada, tem o dever de ter o filho em sua companhia, e isso é muito mais do que o direito de visitar ao filho aquele que não tem o direito, não tem a guarda, perdão. Quer dizer, quem não tem a guarda, ele não tem só o dever de visitar, não é verdade? Ou o direito de visitar. Na verdade, ele tem o dever, porque o direito é muito mais do filho de ter a proximidade com ele, ter o acompanhamento, não é verdade? E isso os acórdãos todos, hoje nós vimos que vão nesse sentido. Não há discussão mais sobre isso. Né? O filho necessita daquele pai acompanhando a evolução do seu desenvolvimento como ser humano e também proporcionando as condições para que seja da melhor forma possível. Não é? Então ele diz, é muito mais do que ter o filho em companhia. Né? É o direito que o filho tem de receber o apoio e o convívio com esse pai. Diz ele, pressupõe assim que haja convivência entre ambos, para que, conforme o caso, o vínculo se estabeleça ou se consolide gradativamente, e que a criança ou adolescente possa receber o afeto, a atenção, a vigilância e a influência daquele ou daquela que não detém a sua guarda, de modo a alcançar a plena rigidez física, mental, emocional e espiritual, que, como se sabe, depende, entre outros fatores, do contato e da comunicação recíproca e permanente com seus dois progenitores, independentemente de estarem divorciados, de estarem separados ou nunca terem se unido no sentido formal ou informal, vivido como família, né, em conjunto. Bem, é interessante isso para dizer o seguinte também, trazer os artigos 3º, 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem na legislação infraconstitucional, reproduzindo o que nós falamos dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E o artigo 3º, frisando que a criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E vem ali, desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. No artigo 4º, é dever da família fazer com que esses direitos sejam efetivados no seio da família, garantindo-se ao menor todas as condições para que se desenvolva condignamente. E no artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, que dirá a perpetrada pelo próprio responsável. Discriminação, etc., etc., punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Vocês estão vendo a fundamentação que nós temos aqui para a questão da responsabilidade civil e o dever de indenizar no âmbito do direito de família. Vamos lá. Primeiro, o descumprimento dos deveres de natureza jurídica, ao gerar danos, pode acarretar ao inadimplente o dever de indenizar. E nós temos aí dois grandes sistemas, a responsabilidade civil subjetiva e a objetiva. A geral, da parte geral do Código Civil, no artigo 186, que nós sabemos. E é dessa que nós vamos tratar hoje, nesse acórdão. E a objetiva, estampada no artigo 927. Então, nós temos que a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar ocorrem quando estão presentes os seguintes requisitos. Primeiro, ação ou omissão violadora de direito. Segundo, dano moral e ou material. E terceiro, o nexo de causalidade. A ministra Fátima Andrighi, nesse acórdão, eu selecionei, porque a grande discussão, selecionei essa frase aqui pelo seguinte, a discussão é, mas no âmbito do direito de família, dever de indenizar, nós estaremos acirrando as questões polêmicas que acontecem, as polêmicas todas, em função de sentimento? Quer dizer que aquele que achou que foi pouco amado também vai pedir indenização? Nós vamos multiplicar, né, em progressão geométrica as ações de indenização, se nós reconhecemos no âmbito do direito de família dever de indenizar. Ou porque foi pouco amado, ou porque não foi amado como deveria ter sido, né, da forma como se queria. Né? Será que aí não virão milhares de outras questões aí, quando nós sabemos que os sentimentos propulsionam as questões de família? Nós vamos ter que dar valor jurídico
ao sentimento, aí a resposta foi: amar é faculdade. Você não pode obrigar ninguém a amar ninguém. Pode? Tem um dever objetivo de amar? Não tem, porque é um sentimento que nasce ou não, né? que vai crescendo ou não à medida que há convívio, que há troca de experiências de afeto, não é assim? De reconhecimento, reciprocidade, no melhor das vezes. Não se pode obrigar ninguém a amar ninguém. E aí residiu justamente o erro da primeira ação que chegou ao STJ. Em 1995, foi julgada dia 29 de novembro de 1995. Porque a causa de pedir se assentava onde? No fato de não ter sido amado aquele filho. Não fui amado. Então, eu tenho o direito de ser amado. E é justamente aí que vem a crítica que se faz. Não se pode obrigar ninguém a amar ninguém. Você não pode gerar um direito de indenizar pelo fato de não ter amado. Mas, se há descumprimento a um dever, aí sim. E aí nós temos que enxergar se há ou não há dever. E até agora falamos em quê? Em dever. Não foi? É dever dos responsáveis e é direito dos filhos. Vejam, ministra Fátima Andrighi, neste recurso específico, está ali o número dele, não é? Julgado dia 24 de abril desse ano, foi reconhecido o direito à indenização por abandono afetivo, porém, foi julgado por maioria, porque houve voto divergente, isso, portanto, foi por maioria, e o voto vencido foi do ministro Massami Ueda. Né? Justamente discutindo isso que nós falamos aqui, será que nós podemos agora dizer que o fato de simplesmente não amar já gera o direito de indenizar? Resposta é não, não é essa a tônica que esse julgado deu. Vejam, não existem, primeira coisa, aplica-se o direito à reparação do dano por abandono afetivo na área do direito de família, e, portanto, está lá. Ministra Andrighi, não existem restrições legais. Se não tem especificamente previsão no ordenamento jurídico, também não há impedimento. Não há restrições legais à aplicação das regras relativas à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, compensar no direito de família. Aí todo mundo parou. Muda, porque em 2005 se entendeu que não, mas a causa de pedir era outra. Aqui ela vai avaliar se existe dever. Se cuidar de filho é dever. E se cuidar for dever, e esse dever não for cumprido, e o direito desse filho de ser cuidado for violado, vai gerar direito ou não à indenização? Vai. Vai gerar, especialmente se não houver excludente, dessa responsabilidade. E essa excludente tem que ser provada. Porque esse pai alegava que sofria alienação parental por parte da mãe. Teria acontecido até no fórum uma situação presenciada, portanto, publicamente, de que essa mãe era extremamente agressiva. Mas basta alegar alienação, ou ela tem que ser provada. Daí o desembargador Loureiro ter dito com muita propriedade, primeira coisa que os advogados devem fazer é ter muita atenção com a causa de pedir. Tem que existir infração a um dever no âmbito do direito de família. E essa infração a esse dever deve gerar um dano. Esse dano tem que ser comprovado, não basta ser alegado. E comprovado de que forma? Geralmente, como é que se prova um abalo psíquico? Tem que existir o quê? Um laudo. Concorda ou não? Então, na inicial, já se pede a produção de prova pericial. Já se apresenta. O que já se faz, aliás, o ideal é que nós possamos já colher essas provas de uma forma antecipada, já produzindo antes mesmo da propositura da ação, para que depois seja firmada pelo juízo, quando houver a designação de um perito, já existir ali o fundamento para aquilo que se pleiteia. Aí tem um problema. Pois não. A pessoa que detém esse menor, o poder e a posse desse menor, ele vai criar todo tipo de dificuldade para que essa prova ela seja concretizada. Sim, sem dúvida. É o que acontece na alienação parental. Concorda?
Mas aí não significa que não possam ser produzidas. As provas é que não devam ser produzidas. Criar dificuldades, aliás, está lá na lei de alienação parental. Obstaculizar... A obstaculização corresponde ao quê? Uma sanção. E essa sanção vai desde multa pecuniária até a suspensão do poder familiar, nos termos da lei de alienação parental. Mas, obviamente, que ela pode ter um âmbito muito maior, como nós vimos, levando até a destituição do poder familiar por parte daquele que pratica alienação, do alienador. Isso, eventualmente, nós, como sociedade, nós estaremos acarretando um problema maior a esse menor? Quando ele é submetido a uma avaliação... Será submetido a uma avaliação por força de uma decisão judicial? Não, anteriormente, por isso que eu disse que o ideal... Não, veja, se nós... A pergunta do colega... O senhor é colega nosso, não é? Doutor Oswaldo, não é advogado? Então é da área... Ah, está estudando? Então, bom, só não é advogado, mas já está na área. Então tá. Na verdade, o que nós... Mas tem uma formação anterior. Na área da saúde? Não? Economia, tá bom, tá nas humanas. Na verdade, doutor Oswaldo, o que é importante, o que ele está perguntando é que é importante. Será que nós não estaremos fomentando ou aumentando, agravando o que está acontecendo com o menor? Mas é o que se discute nas ações, por exemplo, de guarda, de modificação de guarda, não é? Se está havendo um prejuízo para o menor, e você tem que provar que esse prejuízo está acontecendo, não tem outra forma a não ser como? Por laudo. Não tem outra forma a não ser colhendo-se prova testemunhal, prova documental, não tem outra forma. O que não pode haver prejuízo para o menor é ele continuar pela dificuldade de se obter a prova. E o menor já está sofrendo. Quando se ingressa com uma ação dessa medida aqui, é porque já houve, ou ele está sofrendo essa situação, o prejuízo na sua formação moral, na sua formação psíquica, enfim, como um todo, ou porque ele já sofreu, que é o caso dessa decisão aqui, porque é uma adulta que pleiteou e teve o reconhecimento daquilo que aconteceu. Nós vamos chegar lá. Nós temos que tomar muito cuidado com esse agravamento, porque está num campo subjetivo. O que pode acontecer é, se deixar sem nada fazer, esse agravamento automaticamente acaba acontecendo por omissão daquele que tem o dever. Mas o Estado proporciona as condições, mas ele tem que proporcionar as condições todas, políticas públicas, etc., etc., mas o Estado, juiz, é provocado justamente nesse momento em que alguém chega e diz, olha, ali está acontecendo isso, está tendo um descumprimento do dever com relação a esse menor. Aí o Estado, juiz, vai tomar providências, é o Estado tomando providências, por provocação, certo? Você tem que acionar o poder judiciário. No momento em que existe um menor... Não é aquilo que eu vou fazer para... É o que eu disse, não por situações egoísticas. Aquele que pleiteia a guarda pela simples intenção de tirar a guarda do outro, que nós sabemos que isso acontece também. Ou porque quer reduzir valor de pensão. Nós sabemos que acontece isso também. Mas quando a modificação de guarda é pleiteada porque está havendo prejuízo ao desenvolvimento do menor, é o dever daquele que não é guardião ingressar com essa medida, certo? Ele tem dever de fiscalizar. Ele que vai fiscalizar. O Estado não vai interferir na relação privada de criação, mas o Estado vai dar condição para que aquele menor seja a guarda retirada daquele que está lhe causando mal e dada àquele que detiver as melhores condições, não necessariamente aquele que pleiteia, porque o juiz, o Estado juiz, no momento em que percebe que a litigância chega num ponto em que ambos os litigantes estão prejudicando o menor, o que o Estado pode fazer? Conferir a guarda a um terceiro. Está lá no 1584, parágrafo 5º do Código Civil. A guarda vai ser conferida a quem detiver as melhores condições de exercê-la. Pode não ser nem o pai nem a mãe. Embora os dois detenham o poder familiar. Pode ser atribuída a guarda, que é um dos requisitos, para um terceiro. Não é verdade? Então, o Estado, neste caso, é de relações privadas que nós estamos falando, e, aliás, a grande discussão, até que ponto o Estado deve interferir ou não nas relações de família. Neste caso, o Estado não pode interferir e entrar para ver como é que cada um está educando ou criando seu filho, mas quando ele é acionado, quando ele é provocado, ele vai ter que agir. Não é isso? E como é que ele age? Com base num pedido? Primeiro, nós já sabemos, não é? A causa de pedir direcionada de forma correta aquilo que se pretende obter. Para não haver equívoco, como aconteceu na decisão de 2005, que a causa de pedir foi desamor. Desamor não é indenizável.
Infração a dever, sim, por isso que esta foi. Dever de cuidar. O cuidado, no sentido amplo, amplamente falando, é tudo aquilo que nós falamos que leva ao desenvolvimento sadio daquele menor, não é isso? Uma vez infringindo esse dever, tem que indenizar aquele que causou, desde que você prove. E como é que você prova? Que houve dano e tem que ter o nexo de causalidade. Como é que você prova? Não tem outro jeito. Tem que se estabelecer, tem que fazer perícia. O desembargador Loureiro falou com muita propriedade, enquanto desembargador dessa área do direito privado. Ele falou, tem que ser. Porque se não tem prova, o julgador pode até achar que tem, mas sem condição ele não tem como reconhecer o pedido, não é isso? Então, só avançando um pouco, nós vamos chegar lá. Então, eu trouxe aqui para vocês uma decisão que foi recentemente proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Vejam que interessante. Nesse caso aqui, nós já podemos perceber que estão entre aqueles 80% aos quais me referi, não é isso? Olha lá. Indenização, danos morais, abandono afetivo. Filho que afirma ter sofrido graves transtornos psicológicos ante a falta da figura paterna. Ordenamento jurídico que não prevê a obrigatoriedade do pai em amar seu filho. É isso. Recurso desprovido, etc. Então vejam aqui como está dentro desse acórdão, está lá para quem quiser a referência desse acórdão, é um daqueles 120 e mais especificamente dentro dos 80% que não concede, mas está ali. E é recente, vocês viram que é da 4ª Câmara, desembargador Teixeira Leite é o relator. Dentro desse acórdão está a seguinte fundamentação: o dever de afeto, com efeito não pode ser imposto, porquanto sentimento, amor, consideração, carinho são sensações intrínsecas ao ser humano, não podendo ser uma pessoa compelida a tanto, não é isso? Daí o equívoco ao qual me referi, e que a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, com muita propriedade, fala, e quem quiser acessar, aliás, eu havia comentado que são 2, né, doutrinadores, Dr. Teodoreto de Almeida Camargo Neto, nesta obra que eu falei especificamente, e mais nos trabalhos todos e acórdãos que ele profere. E a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, a quem eu faço menção expressa, especial, e as minhas reverências, que preside a Comissão de Direito de Família do Instituto dos Advogados de São Paulo. Porque ela vem discutindo isso só com relação ao abandono afetivo desde 2000, há 12 anos, não é de hoje. Entendendo que existe sim o dever de indenizar quando se prova o dano moral, e o dano afetivo está dentro do dano moral, tá certo? Que é um direito especificamente da personalidade que está sendo atacado, né, desse menor. O nexo causal que existe por aquele que praticou. Então, o agente que praticou o dano efetivamente comprovado e o nexo de causalidade. Como é que você prova como está aqui? Vejam, como é que você prova transtorno psicológico sem um laudo pericial? Não tem. Não basta alegação e nem testemunha que não seja da área. Concordam? Porque o que um pode achar que é, outro pode achar que não é. E uma coisa pela outra, o juiz simplesmente não vai considerar. A testemunha aqui é fraca. Pode dizer até o que acontece, o que viu a criança fazer. Mas o quanto que isso prejudicou, quem vai dizer é quem? O perito, que vai ter que fazer esse laudo. E dizer, houve prejuízo, sim. A ausência de figura paterna, a ausência do acompanhamento na fase de formação, está gerando hoje este prejuízo. É um obsessivo compulsivo, é alguém que tem tendência ao suicídio, é alguém que não quer formar família, porque tem uma péssima impressão, lembrança da formação que recebeu com a ausência paterna. Ah, bom. Aí você tem um dano efetivamente comprovado. E o juiz tem que se convencer, concordam? A perícia vai ser feita, os laudos vão ser, a discussão vai ser feita pelos assistentes, mas quem vai ter que se convencer disso é quem? O julgador, não é isso? E aí vejam, a responsabilidade pelo ilícito civil decorre da existência do ato ilícito. E hoje, infração ao dever de cuidado é considerado um ato ilícito. Daí o dever de indenizar. É composto não só do fato lesivo, mas também do dano e do nexo de causalidade entre o dano e o ato do agente. Então, nós estamos falando de responsabilidade civil o quê? Subjetiva. Tem que se provar o quê? A negligência,
a impotência ou imperícia. No nosso caso especificamente, tem que provar a negligência, certo? Então, a ministra Fátima Andri, com muita propriedade, dentro deste acórdão lapidar da relatoria dela, ela dessa forma se expressa, daí estar entre aspas. Amar é faculdade, cuidar é dever. Está aqui a ementa do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, antes de chegar a ele, vamos falar da primeira instância. Essa ação foi ajuizada por uma filha que teve o reconhecimento judicial do seu vínculo de filiação com o pai. Ou seja, o pai não quis reconhecê-la. Ela propôs uma ação, sabendo que ele era o pai, e por força de decisão judicial, se estabeleceu o vínculo de filiação, certo? E parentalidade. Ele é o pai. Então, ele teve uma decisão judicial determinando o estabelecimento do vínculo, que ele não quis aceitar. Nós temos casos aí, e vocês sabem, muitos deles famosos, né? De pais que não quiseram aceitar seus filhos e tiveram só por força de decisão judicial. E mesmo depois da decisão, continuaram não reconhecendo os filhos. Não é assim? Naquela época, de um caso específico que eu estou falando, e todos sabem ao qual me refiro, a filha até morreu. Naquela época ainda se falava que esse dano não era indenizável. Já teve o reconhecimento, está aí, já estabeleceu o vínculo. Vai ter direito patrimonial, sucessório. Será que a preocupação era essa? Ou aquela pessoa com 32 anos de idade, ausente, sabendo desse pai, querendo a proximidade com esse pai, por todas as razões do mundo, que não nos compete julgar? Certo ou não? Procurou, obteve só judicialmente, e mesmo depois disso, não teve o liame de afeto. Não é isso? Agora, mas era adulta, nós vamos falar disso, porque nesse caso é adulta também. Voltando a esse caso. Então, essa filha teve o reconhecimento. E ela cita ali que hoje ela é adulta, que ela até se colocou profissionalmente já, estabeleceu uma família, mas que o que ela alegava, principalmente, era que mesmo reconhecida como filha, ela sempre foi tratada como uma filha de segunda classe. Ela nunca foi reconhecida por esse pai como filha, só no registro. E nas suas consequências, que dali advirão com certeza. Mais do que isso, ela disse que estava vendo, o patrimônio estava sendo desviado para os filhos matrimoniais desse pai. Esse pai reconheceu a filha, mas pegou o patrimônio todo e, por meio de simulação, transferiu para quem? Para os filhos que ele criou, que ele reconhecia como filhos. Aí, como o doutor Oswaldo fala aqui, é duplo abandono. Não é verdade? Porque mesmo assim, tendo a obrigação de reconhecer, não quis reconhecer no íntimo, não quis a proximidade, não quis o afeto, já era adulta, mas tem uma coisa, estava desviando o patrimônio para os filhos, em detrimento dela, para os filhos matrimoniais dele. Isso pode acontecer? Não. E aí, na primeira instância, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, lá se entendeu o seguinte, bom, mas existe uma ação discutindo que a evasão desse patrimônio, né, o desvio desse patrimônio, essa ação está em curso ainda. Então, não podemos reconhecer que há prejuízo. Por outro lado, também não se pode falar em abandono afetivo, porque ela já é adulta, já passou a fase. Eu pergunto a vocês, o adulto não é o resultado daquilo que ele passou na infância e na adolescência? Ou não? Triplo. Se projeta. Basta ver alienação parental. Nós temos discutido há tanto tempo já a alienação. A alienação é muito comum. Você vê os efeitos que ela causa naqueles que são adultos, que ela causou ao longo da vida. E vai se projetar. Vai se projetar para o futuro? De que forma? Na forma de constituir família, certo? Na forma de tratar a família que constituir. No respeito que der. Isso tudo vai se projetar. Então, quando se fala em abandono moral, e aqui no caso é abandono moral e material, concordam? Ministra Andrighi, primeira instância, não reconheceu, porque entendeu que havia alienação parental, porque o pai alegou, como excludente da sua responsabilidade, o fato de ter havido alienação parental, dele não ter conseguido acesso a essa filha.
Essa foi a excludente da responsabilidade que ele alegou. Porém, isso não ficou comprovado. Foi apenas alegado. Sem comprovação, há como se reconhecer dessa forma? Não. O pleito dele? Não. Em segunda instância, houve a modificação do julgado. E o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu desta forma. Está aqui a 7ª Câmara e a relatora desembargadora Deise Fajardo Jacó, que diz o seguinte: ação de indenização, danos morais e materiais. Filha à vida de relação amorosa anterior. Abandono moral e material. Paternidade reconhecida judicialmente. Pagamento de pensão arbitrada em 2 salários mínimos até maioridade. Alimentante abastado e próspero. Improcedência. Apelação. Recurso parcialmente provido. Foi provido parcialmente por quê? Porque ali se reconheceu o seguinte. Só que é uma coisa importante nós falarmos aqui. Se pode ter havido alegação por parte do pai, que não ficou comprovada, de alienação parental, o que ficou ali comprovado é o seguinte: houve sim abandono moral e material. E o tribunal foi duro, porque o valor fixado para a indenização foi de R$415 mil. Vejam que isso para nós é absolutamente o quê? Inédito, concordam? Dentro dos 20% que reconhecem, essa Câmara reconheceu, atribuindo um valor de R$415 mil. E verificando que o pai era alguém abastado que podia atender essa finalidade. Não se trata aqui de compensar. Nós não podemos esquecer que não é compensação ou monetarização do afeto de que nós estamos falando aqui. Porque a grande discussão é: vamos monetarizar o afeto, atribuir valor patrimonial a afeto que não tem valor material? Não é essa a questão de quantificar afeto, né? É pelo descumprimento do dever que ele tinha ao longo da vida dessa pessoa, que se projetou. Se ele descumpriu o dever e ficou provado que descumpriu, ele tem que indenizar. Então, veja, aqui não se discute, não se fala ou se discute o amar, e sim a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos. Nós já não falamos disso? É o princípio da paternidade e maternidade responsáveis. Você tem liberdade de criar, de procriar, mas se você procriar, você tem que respeitar, cuidar e dar as condições para o desenvolvimento pleno daquele ser que você gerou. Então, o fundamento que nós vamos embasar em quê? No artigo 5º, inciso 5º e 10º da Constituição Federal. Também no artigo 186, lembrando que o 927, quando nós falamos de responsabilidade civil como um todo, a subjetiva e objetiva, nesta aqui especificamente estamos falando da subjetiva. Perda do poder familiar, como já se alegou, já perde o poder familiar, não tem mais dever de coisa nenhuma, de indenizar nada. Não suprime, a perda do poder familiar não suprime nem afasta a possibilidade de indenizações ou compensações. É para esse caminho que nós estamos seguindo. Porque o cuidado hoje tem valor jurídico, como nós falamos aqui. Então, não se discute mais a mensuração do intangível. O que é intangível? O amor. Você pode medir o amor? Quantificar? Dizer que vai indenizar porque não amou? Não, não se trata disso, isso é intangível. Não tem como você tocar. Mas se trata, sim, de verificar o cumprimento ou o descumprimento, ou parcial cumprimento de uma obrigação legal. Que obrigação legal é essa? Cuidar. Houve negligência em relação ao objetivo dever de cuidado, e isso é um ilícito civil. Para caracterizar o dever de indenizar, tem que se estabelecer a existência do dano e do necessário nexo causal, como nós dissemos. Então, a regra geral do Código Civil é responsabilidade subjetiva, que decorre da culpa, e não objetiva, que decorre do risco, que é o artigo 929. No caso que nós estamos tratando, a responsabilidade é subjetiva. O pai, eu pergunto a vocês, o pai incorreu em dolo ou culpa, imprudência, imperícia ou negligência? Incorreu ou não? Incorreu? Podemos falar que incorreu em negligência? Sim. Foi alegado alguma excludente de licitude? Foi alegado o quê? Alienação parental. E eu pergunto, houve comprovação? Não. Não houve convencimento da Câmara Julgadora no sentido de que a prova foi feita. E prova só se discute até o 2º grau, até o tribunal. Não foi feita.
Mas, outras excludentes de licitude, não ter possibilidade financeira, quer dizer, não cumprir o dever porque também não tinha condições, mas tem que ficar aprovado, ou porque é uma distância muito grande. Se fala em distância geográfica, porque às vezes é aquilo que se, né, atribui a guarda a mãe, por exemplo, a mãe mora em São Paulo e o pai mora em Manaus. Obviamente que essa proximidade física vai ser muito dificultada. Dependendo da possibilidade financeira da pessoa, até a proximidade pela via virtual pode estar dificultada, não pode? Pode. Nós não temos que pensar só em São Paulo ou em todo aquele polo que existe acesso aos meios virtuais, ao telefone, não é? Ao correio. Basta ver na época das eleições, nós vemos de que forma acontece em alguns lugares do país, e nós estamos falando no Brasil, que é um continente, né? Tem dimensões continentais, né? Vocês já imaginaram situações como essa? Às vezes a pessoa não tem condição, nem chega até a pessoa, né? A obrigação de que forma deve ser cumprida, quando chega já descumpriu. Nós sabemos disso. Então, as excludentes podem ser alegadas? Podem, mas têm que ser comprovadas. No caso que nós julgamos, que nós estamos tratando, o pai agiu com culpa, com negligência, em relação ao descumprimento do dever de cuidar de sua filha. Não comprovou a excludente de licitude que ele alegou. Houve dano moral? Houve. Porque violou a dignidade da filha. E aí se trata de uma cláusula geral da tutela da personalidade. Além disso, ficou comprovado o tratamento discriminatório em relação aos outros filhos. Esse pai discriminou. Pode-se discriminar entre os filhos? Não. É o princípio da isonomia. Aqueles princípios que nós tratamos, nós vimos que foram eles todos o quê? Violados. O dever de convivência, não é isso? Ou o direito da filha se avistar. Mesmo depois, ele não quis saber dela, mesmo por reconhecido. Não tem obrigação, as famílias vão ser amigas, não é isso. Mas dignidade. Reconheça que ela é filha, ainda que não se queira a proximidade dos filhos ficarem ser ideal. São todos filhos. Mas não se pode denegrir, excluir, não é isso? Discriminar essa filha, isso não. Assim acontecendo,